Olá pessoal, eu me chamo Rony e a gente vai começar hoje uma série de vídeos que vão falar sobre os componentes do plugin Corte MDF. E hoje vamos começar pela biblioteca grupo, de componentes que são acessórios, Então, estão dentro da biblioteca construir acessórios. Essa categoria é composta por perfis de alumínio, LED, fechaduras, rodízios e etc. A gente vai falar sobre cada um desses elementos, as suas configurações e suas particularidades. O conjunto fita de LED mais perfil de alumínio. Esse componente ele tem a propriedade de colar as faces, Então, como você pode ver, ele se ajusta, se orienta mediante a face onde ele está sendo posicionado. Eu vou colar ele aqui, vou apagar esse que já tem, esse aqui, e vamos agora fazer algumas considerações. Podemos orientar ele nesse sentido. E esse módulo, a gente sempre recomenda que você deixe um espaçamento de 50 milímetros de cada lado e da parte de trás onde ele vai ser posicionado. Isso garante que ele não vai entrar em interferência com ferragens ou mesmo o fundo do módulo. Vamos medir essa distância que a gente criou com a linha guia e vamos aplicar agora na janela de configuração dele. Vamos posicionar aqui nessa linha guia onde a gente acabou de criar. Esse elemento ele já gera uma furação automática na peça onde ele está encostado, colado, E essa furação somente pode acontecer em dois sentidos. Então vou pegar um outro para representar. Somente pode ser perpendicular ou paralelo à face da MDF. Quando você faz uma torção que foge do que eu falei ainda há pouco, esse tipo de trabalho não vai sair, não vai gerar usinagem. Então somente alinhado a 90 graus, ou perpendicular ou paralelo à chapa de MDF. Vamos examinar essa peça agora para a gente ver essa representação do rasgo. Selecionei a peça, furações da peça e agora vamos ver a representação. Aguarde um pouco. Bom, aqui está o lado A, que não tem nada, e aqui lado B, aquele rasgo e a sua representação, como será feito na peça. A fita de LED ela precisa de um componente que é recomendado que você já bote junto, e faça o cálculo de dimensionamento, que é o componente da fonte drive. Você encontra esse componente em construir, componentes, e aqui a gente tem vários deles. Outro componente também necessário à fita de LED é o botão interruptor para LED. Ele também tem a propriedade de colar na face. Então vamos posicionar esse aqui. E aqui nós temos as fontes drive, Temos essa de 15 watts, 35 e 60. Na indicação da imagem no desenho, faz referência até quantos metros de fita esse componente atende. Então vamos verificar aqui quantos metros tem esse conjunto que a gente botou. 733 milímetros, 0,7 metros. Então, para esse pedaço aqui, a gente consegue atender com essa fonte aqui. Vamos botar aqui em cima para a gente ver. Uma fonte de 15 watts, ela atende até 1,2 metros de fita ou 7 spots. Isso é para ligar essa fita de LED. Esse elemento, você vai tentar posicioná-lo num lugar que for mais conveniente no projeto, para que fique escondido, para que tenha fácil acesso para manutenção. Aqui pode ser bem aqui nesse cantinho.
representa realmente onde pode ficar essa fonte de drive, próxima ao botão, né, e próxima à fita de LED aqui. Se você quiser, pode realizar também um furo aqui na parte de cima para poder ter saída da fiação desse LED, para que ele possa acessar aqui a fonte drive. Se você julgar necessário, não tem problema. Nós temos aqui na biblioteca, no grupo de usinagens, o furo avulso. E esse furo você pode posicionar na face, também tem propriedade de colar na face. Você pode posicionar ele aqui, trazer para cá, mais ou menos no fim do perfil da fonte drive, onde vai ser feito ali um furo para a saída da fiação do LED. Vamos configurar esse furo aqui, que tem uma profundidade de 10, tá bom? Olha, veja que ele alcança lá o fundo do perfil, diâmetro de 10. Poderia ser de 15, de 8, tanto faz. Eu acho que 10 tá bom. Ele faz esse informativo aqui de verificar a disponibilidade de ferramentas para lados e face, porque nem todas as brocas estão disponíveis para furar topo de peça. Na corte MDF, as brocas que furam topo de peça são as brocas de 8 mm e 3 mm, né? No caso, essa profundidade, esse diâmetro de 10 mm não poderia ser feito aqui, somente aqui na face. Então aqui tudo certo. A gente aplica a configuração. Já vamos ter aqui um furo que vai ser feito para terminar certinho aqui junto com o LED, para que possa haver passagem da fiação para ligar aqui nessa fonte drive e no botão. Se você precisar ligar mais de um LED na mesma fonte drive, basta escolher uma fonte drive de potência maior e imaginar, né, o caminho onde vai vir. Então poderia, por exemplo, ligar essa. Só um instante que eu entrei aqui no Deno móvel. Só um instante. Você poderia ligar esse drive, essa fonte aqui, essa fita de LED, juntamente com a outra, naquele mesmo botão. E, claro, tem que calcular só a potência dos dois LEDs ali para poder ver se aquela fonte será suficiente. Bom, pessoal, então, beleza. Você viu como é que ficou a representação dessa peça aqui para a gente ver. Vamos ver aqui, examinar a furação da peça. Aguarde um pouco. Então é o seguinte, vamos aqui agora pela parte de trás dessa porta, posicionar essa fechadura. Subir ela aqui um pouco e vou levar essa parte da lingueta até encostar na face, que é onde ela vai ser parafusada. E como a gente pode ver aqui, essa representação da travinha aqui é onde ela vai sair e vai travar aqui nessa parte, ó. Então esta é a representação. Olha, tá vendo que ela tá pegando aqui nesse pistão? Vamos subir um pouquinho. Pronto, eu acho que aqui tá bom. Então esse furo vai sair, esse também na porta, vai sair o furo do tambor, né, do eixo aqui, também vai sair. Então a fechadura a gente pode usar dessa forma. Claro, aí você vai ver no móvel que você vai adaptar para melhor fazer. Às vezes para cima, às vezes para o lado. Nessa porta aqui, como é muito grande, não funcionaria, porque essa parte ia ficar aberta, né, sem tranca. Então para esse tipo de móvel não daria certo. Ou então teria que botar duas, uma para o outro lado também, né? Se quiser, vamos ver aqui, vamos examinar essa furação aqui dessa peça. Bom, olha aqui. Eu tenho lado A, que é o lado da dobradiça, né? Como podemos ver. Aqui eu tenho um furo 3 mm, que provavelmente é do pistão. E aqui eu tenho um furo da fechadura. São dois furinhos da fechadura. Vamos ver lá? Aqui, ó, são esses dois furos aqui de cima, que estão sendo representados aqui, nesse ponto. No lado B eu tenho o furo que é representado pelo furo ali do miolo da fechadura, né? Esse aqui, do miolo da fechadura, é o que está lá. Ó.
vendo em raio-x, assim que ficaria. Beleza? Vamos agora passar para o próximo elemento, que é a fita de LED, né? A fita de LED ela é bem parecida com o perfil que contém a fita, né? Que assim como ela, esse componente também produz um rasgo e também cola na face. E o posicionamento dele também não pode ser feito em diagonal, tá? É somente em paralelo perpendicular, né? 90 graus ali com a face da peça, né? Então assim dá certo. E da mesma forma como aquele outro também produz um rasgo e tem aquelas regrinhas lá de espaçamento de 50 milímetros da borda. Isso é uma recomendação, tá, pessoal? Não é obrigatório, mas a gente sempre recomenda que vocês verifiquem para poder não acontecer nenhum erro, nenhum conflito ali com outras ferragens, né? Aqui eu escalei ele todo, mas vamos. Esse componente ele é bom de escalar, tá? Não tem problema, pode escalar à vontade. Alguns componentes têm restrições à escala, mas esse aqui é liberado. Pode escalar no comprimento aí perfeitamente que vai dar tudo certo. Vamos inspecionar esse tampo aqui, o tampo engrossado, né? Duplado, aliás. Bom, pessoal, aqui como a gente pode ver, a furação desse tampo está aqui. E aqui é a representação do rasgo do LED, né? Esse afastamento aqui é proveniente daquelas réguas que tem ali. Por isso ele não está completo, né? Até o canto. Então aquele espaço que tinha lá é esse daqui. Beleza? Vamos agora passar para o próximo componente da categoria do grupo, né? De acessórios. Então eu tenho aqui a folha da fita. Esse aqui, esse perfil, ele é somente o perfil, tá? Ele é vazio, não tem fita de LED dentro dele. Esse caso aqui é indicado para você quando já tem uma fita de LED ou vai comprar uma fita de LED da sua preferência, da sua cor de temperatura e você quer usar o recurso do perfil, você pode usar esse componente aqui, porque ele vai botar lá o perfil sem a fita de LED dentro. Rodízio de silicone, vamos falar dele. Então, deixa eu pegar esse rodízio. O rodízio de silicone, vamos botar aqui só para apresentar o fundo de novo. O rodízio de silicone, ele tem as seguintes configurações. Ele pergunta se você quer adicionar um rodízio central. Isso aqui é quando você bota um móvel muito grande, né? Ele dá um reforço ali no meio. Ele tem comprimento, profundidade, margem lateral e traseira. Essas margens lateral e traseira são os limites do rodízio em relação aqui ao canto. Então, por exemplo, eu vou botar aqui margem zero, lateral e frontal traseira, para a gente entender como é que fica. Essa linha que está aqui contornando esse modelo, ela é a linha do limite, né? São os limites do desenho. Então você pode ver que quando eu botei aqui a margem lateral, ela veio toda para cá, no limite da linha, de um lado e do outro. E a frontal, mesma coisa, trouxe ao limite. Então alguns componentes têm a sua margem orientada pelo centro dele, outros pela borda. Esse aqui no caso é pela borda, né? Aqui no final do componente da roda, né? Onde ele estaria. Esse componente também ele é um componente que permite escalar sem problemas, com facilidade. Então você pode escalar e não tem problema nenhum. Esse componente ele também gera furação. Tem essas referências aqui dos parafusos. Então se você encostar na face ali do móvel, né, de um nicho, por exemplo, de um criado mudo, ele vai transferir essa informação de furação. Eu vou pegar aqui uma caixa, um criado mudo, isso aqui. Vou pegar esse criado mudo e vamos instalar esse conjunto de rodízios aqui na parte inferior dele. Esse rodízio, apesar de estar indicando que ele é um rodízio de 50 milímetros, ele considera uma folga total de 60 milímetros, tá? Porque ele conta desde ali da base, da parte das esferas ali do rotor até embaixo. Eu vou dar aqui ajustar essa margem dele de novo para 50.
e vou pegar aqui essa linha de contorno, que é a linha de referência, a linha guia. Vou pegar aqui na ponta dela e vou posicionar esse elemento aqui embaixo. Como eu falei para vocês, é um elemento tranquilo, pode escalar. Vamos ocultar isso aqui. E eu vou escalar esse elemento agora. Ele vai se acomodar perfeitamente ali. E como ele está aqui encostado na face, toda a informação de usinagem será transferida. Vamos verificar aqui na parte inferior, nessa base aqui. Vamos inspecionar as furações. Vamos ver saindo. Então está aqui a base. Olha aqui, o lado B, os furos desses rodízios, né? Já vai sair tudo ponteadinho. Beleza? Vamos configurar aqui para remover esse rodízio central, porque não tem necessidade, esse móvel é pequeno. Existem casos onde você vai precisar substituir algum desses rodízios por rodízios com freio. Isso pode ser feito através da troca de modelo. Então eu venho aqui, rodízio de 50 mm, e vai aparecer esse que é com freio e esse que é sem freio. Se você quiser trocar todos os rodízios por um modelo ou por outro, você clica no meio aqui, onde está a imagem. Se você quiser trocar um por um, você vai escolher essa mãozinha que está aqui sobreposta. Clicando nela, você vai escolher qual elemento daqueles ali que você vai querer trocar. Cliquei na mãozinha, eu quero trocar somente esse e somente esse. Então agora eu vou ter dois rodízios com freio e dois sem, nesse componente. Como ele foi posicionado avulso, ele não acompanha o movimento do nicho. A gente também tem uma versão desse componente que é através da biblioteca de inserir internos, que está aqui. Então esses elementos podem ser inseridos aqui para ficar preso nesse módulo, né? Então a gente pode vir aqui em agregados inferiores, rodízios de silicone 50 mm. Quando eu clico aqui, ele troca o cursor para um alvo azul e eu vou ter que informar onde eu quero inserir esse kit de rodízio. Vou aguardar um pouco. E agora eu venho aqui com o cursor, passei nesse elemento é possível inserir, vou clicar aqui, ele vai adicionar para mim o rodízio. Só que dessa vez esse conjunto de rodízio vai estar preso a esse criado mudo, ó. Então onde eu levo ele está preso lá. Se eu dimensionar o criado mudo, ele também vai acompanhar. Vamos, por exemplo, botar um comprimento 750 e vamos ver que o rodízio agora acompanhou o tamanho do elemento pai, vamos dizer assim. Beleza, sobre o rodízio é isso aí. Se você quiser configurar esse rodízio, ele nessa situação de estar atrelado ao conjunto, você usa aqui o selecionador de componente para edição. E aí você vem, clica nele aqui e vai abrir aqueles componentes, né? E alguns outros a mais. Aqui no caso você pode mover todo o conjunto da posição original, né? Dessa posição que ele é inserido. Você pode mover ou adicionar comprimento ou adicionar profundidade, né? São configurações extras para quando esse elemento ele está atrelado a um componente principal, que aqui no caso é o criado mudo, né? Vamos partir agora para o próximo componente da categoria de acessórios, que é o kit de spot circular da Renzex. São equivalentes, tá? Esse, o circular, o quadradinho, e tem esse outro modelo também que é da Revoled, né? Vamos começar por esse aqui. Esse componente também é tranquilo com relação a escalar, tá? Você pode escalar ele, que ele funcione direitinho. Ele também tem uma linha de referência e você pode usar essa linha de referência para posicionar ele ali no desenho, né? Esse elemento também transfere informação de usinagem, se você encostar ele perfeitamente ali onde você quer. Vamos trabalhar aqui com escalar. E tem as seguintes configurações: comprimento, profundidade,
deslocado do centro e quantidade de spots, né? Vamos inserir aqui que eu quero nesse nicho 2 spots. Ele vai dividir da seguinte forma: ele vai pegar o tamanho do espaço e vai dividir pela quantidade de spots multiplicado por 2. Então nós teríamos aqui 2 spots, 4 vãos. Então daqui para cá um vão, daqui para cá outro, daqui para cá outro, daqui para cá outro. Assim que ele sempre vai dividir. Essa informação de deslocar do centro é se você quiser afastar ele para frente ou para trás, né? Por exemplo, aqui eu quero deslocar 100. Ele chegou para trás. Se eu botar esse valor negativo, vem para frente. Ou zero para ficar certinho no centro. Claro, isso também pode ser modificado através da redução do tamanho desse conjunto, né? Você pode ver que ele reduziu. Aumentei aqui. Vamos examinar essa peça para ver como é que sai essa informação de furação. Bom, aqui nós temos agora esse tampo. Está aqui a informação do rebaixo para encaixar esse spot, né? Um outro aqui é do fundo, as furações, lá do B não tem nada. Esses outros têm comportamento parecido equivalente. Esse spot, ele está avulso, então da mesma forma que eu mostrei aqui ali o rodízio, ele também não vai acompanhar a posição ali do elemento onde ele foi encostado. Mas também temos aqui na biblioteca de agregados, né, que é a biblioteca de internos, nós também temos esse spot para ser inserido se autoposicionando. Então, os agregados internos, acessórios, e aqui nós temos ele, ó, spot circular regex, assim como o quadradinho e esse da Revoled aqui, que é circular também. Vou inserir ele aqui dentro. Ó, e agora ele, assim como o rodízio naquela hora, ele se acomoda e se comporta mediante o tamanho do elemento pai, né? Reduzir o tamanho do nicho e ele reduziu junto. Se eu quiser configurar ele, mesma forma, venho aqui na selecionar um componente para edição, pego ele aqui e agora eu vou dar quantidade e deslocamento para ele. E aí ele vai obedecer. Fica atrelado ao elemento pai, né? O elemento está na cena ali, principal. Vamos lá, agora deixa eu ver aqui com outro elemento que eu posso falar. Esse spot aqui tem configurações equivalentes àquela, né? Só que esse aqui tem a opção que ele pode ser sobreposto ou ficar ali embutido também. Vou experimentar inserir aqui só para mostrar para vocês. Então eu estou aqui pegando ele dentro de agregar, tá? Então tem duas formas. Ele pode ser inserido avulso, onde você tem que posicionar corretamente, e ele pode ser inserido de forma automática, onde ele se ajusta ao componente pai. Nem todos têm essa função, mas para esses tem. Então eu vou inserir ele aqui de forma automática ali, naquele elemento pai, você vê que ele está lá, já está lá. Ali ele está de embutido, então eu tenho aqui algumas referências dele no guia de componente. E tem que opção embutido, vamos botar de sobrepor para a gente ver. 2 spots, vamos ver como ele se comporta lá. Ó, e agora está sobrepor. Nesse caso aqui ele vai fazer uns furinhos para poder fixar esse spot, né? E se eu quiser botar de embutir, ele vai fazer um rebaixo circular para encaixar esse spot, que aí agora já é diferente, ó. Vamos voltar lá na biblioteca de acessórios e vamos ver agora o próximo. Passa-fio, 59 mm de diâmetro. O passa-fio é um elemento simples, né? Você bota e ele vai contar esse passa-fio e também vai fazer aqui um recorte circular nessa peça, né? Se você botar numa peça simples, ele vai fazer faz normal, tá? Mas quando é uma peça engrossada, a gente tem que usar o seguinte artifício. O equipamento do centro de furação, ele não consegue furar essa espessura toda aqui, no caso desse tampo que está com 37. O máximo que ele vai são 20 mm de profundidade. Então, quando você usa um elemento, um componente desse em um tampo engrossado, duplado, você vai ter que fazer, para poder, né, ter o transpasse total, você vai ter que auxiliar botando uma usinagem de círculo embaixo. Se fosse de simples, você só configuraria aqui, opções do passa-fio de 15 ou 18. No caso, esse tampo que é de 37, é um múltiplo de 18, né? Então deixa ele ali 18. E aí o que a gente vai fazer agora, para que a gente consiga alcançar o objetivo, a gente vai ter que referenciar. Vamos ter que referenciar para a parte de baixo
esse passar-fio. A gente vai ter que auxiliar botando aqui um recorte embaixo. Então a gente pode vir aqui na biblioteca, na parte de usinagem, recorte círculo. Esse recorte círculo, assim como os outros, também cola em faces para melhor posicionar. Ó. E aqui a gente vai posicionar essa face inferior e ele tem a seguinte configuração, né? Correção na fresa, diâmetro, espessura da peça. Então aqui nesse caso é um diâmetro de 60 milímetros. A peça é de 18, lembra? Porque eu falei que ela é múltipla de 18, então tem que cortar 18 aqui. E de cima o passafio já vai cortar 18. E aqui eu vou ter que tentar posicionar ele mais ou menos equivalente ao rasgo do passafio que está por cima. Vou usar a visualização em raio-x para posicionar ele aqui. Agora tem um posicionamento que vai ocasionar aqui um duplo corte, um de baixo para cima e um de cima para baixo, realizando ali o que eu quero que faça, né? Que é um transpasso total desse passafio. Se a gente quiser examinar essa peça, a gente pode, para ver como é que ficou isso. Bom pessoal, então aqui a gente tem a imagem, né, da representação da usinagem dessa peça. Lado A, aquele recorte. Lado B, né, a peça vira, tá aqui o outro recorte. Então finalizando o tampo ali de um lado ao outro. Se fosse uma peça simples, por exemplo, como essa lateral aqui, né, poderíamos usar só o passafio sem problema nenhum, pois ele teria suficiente transpasse para atravessar ela. Então, acessórios, passa-fio, eu colaria aqui nessa face e somente informaria a espessura do MDF qual ela está colado, né? E aí a usinagem seria feita completamente. Bom, vamos agora passar para o próximo elemento. Já aproveitando que a gente está aqui, antes de falar desses acessórios de porta-taça e porta-vinho, vamos falar das tomadas, né? Que também tem essa mesma propriedade ali de fazer um corte, né? Para atender a necessidade dela. A tomada aqui em específico, ela além do corte, ela faz o ponteamento dos furos de fixação. Então essa tomada aqui é de embutir, a gente tem aqui as cores, a gente tem as cores disponíveis para ela, no caso aqui plástico branco, marrom, marrom escuro e preta, né? Para você ver ali como melhor se adapta, né, no seu projeto. A tomada tem uma particularidade. Eu vou dizer para vocês qual é. Vou pegar aqui uma régua para que a gente fique, para que a gente explique direitinho como é que funciona isso. Peças individuais, vou pegar aqui régua deitada. Vamos pegar essa daqui. E aqui em cima dessa régua deitada eu vou jogar uma tomada, né? Construir acessórios, tomada de embutir. O equipamento de usinagem da corte MDF tem uma limitação de máquina que ela só pode realizar trabalho de usinagem e recorte a partir de 60 milímetros de uma das bordas, né? No caso aqui é onde tem a pinça da máquina, onde ela pega para poder movimentar a peça. Se você precisa botar uma tomada ou um elemento numa régua e você invadir essa área da pinça aqui, o equipamento não vai fazer a usinagem, vai dar um erro e não vai ser possível. Essa margem só é permitido fazer furações, usinagem não. Então esse componente de tomada ele tem a seguinte configuração, ele te faz essa pergunta aqui, ó. Se você quer furar em réguas, aí você pode escolher sim ou não. Quando você escolhe não, ele faz o trabalho de um rebaixo ou um recorte
nessa régua. Quando você escolhe ali que você quer furar, ele vai usar o trabalho de furação. Ele vai usar dois furos de 35 milímetros, né, que é ali mais ou menos o do caneco da dobradiça, que vão ser um sobreposto ao outro, e aí vai dar certinho para você posicionar essa tomada, no caso de uma régua, né? Porque não é possível. Ó, aqui no caso uma régua, eu fiz a usinagem de recorte, né? Ali os furos, ó, os furos, e essa parte em cinza aqui é o recorte. Quando eu preciso fazer isso numa régua, eu digo que é sim, por causa da limitação da máquina, aplico, e agora ao invés de fazer um recorte, ela vai fazer dois furos de diâmetro de 35 milímetros. Vamos examinar. E agora a gente examinando percebe que não é mais um rebaixo ou um recorte, agora são dois furos de 35 milímetros de diâmetro. E a tomada vai se acomodar certinho. O outro componente que tem aqui nesse grupo é a tomada de sobrepor. É uma tomada que geralmente é usada mais quando você quer fazer, por exemplo, quer embutir dentro do armário ou para próprio ligar um forno. Então você pode usar desse recurso, que é uma tomada também que tem, ela também cola na face, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia posicionar ela aqui dentro desse móvel para ligar ali um forno, né, o fogão. E por fim, nesse grupo, a gente tem esses elementos que são produtos ali da linha da Jomer, né? São indicados para decoração e fixação ali de garrafas de vinho e taças, né? Esses elementos também não tem muita configuração, é mais o posicionamento. Eles também promovem furações, onde você fixa, né? Esse aqui é assim, aí você pode rotacionar, ali achar uma melhor posição. Esse aqui geralmente é fixado dessa forma, né? Com a parte aberta para frente, onde você vai entrar com as taças. No caso, eu poderia botar aqui um ao lado do outro, por exemplo, né? E esse outro aqui, ele é o porta-vinho, né? Então, vamos imaginar que esse painel aqui, ele fosse um expositor, né? Aqui de taças de garrafas de vinho, você poderia usar esse recurso aqui, que são elementos de suporte, né, da garrafa de vinho. Então, eu poderia distribuí-los aqui e assim fazer a decoração. Esses elementos eles não são decorativos, eles contam, eles saem, tem preço, né? Eles são enviados para vocês no seu projeto. Eles contam furação também. Tem essa finalidade. Aí, se vocês quiserem mais informações de cada acabamento, você pode entrar no site da Jomia lá e encontrar referências sobre isso. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente falou aí desses acessórios, né, do grupo construir, subgrupo acessórios, e desses elementos aqui que vocês podem usar aí para poder incrementar e melhorar o projeto de vocês, né? Todos esses produtos aqui eles geram furações, geram usinagens para facilitar o dia a dia, para que você receba um produto já todo trabalhado, vamos dizer assim, com as etapas de marcenaria todas já realizadas, somente para ser montado na casa do cliente de vocês, né? Isso aqui significa e se traduz em agilidade, né? Agilidade da montagem, e evita retrabalho, evita erro. Quando você revira o projeto, já sai tudo no lugar aonde você pensou, aonde você combinou com o seu cliente. E isso essa revisão, essa preocupação das posições, dos lugares, dos produtos é muito importante ser feito previamente, né? Porque isso vai garantir um projeto bem feito, bem realizado, bem montado. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aí. Até mais.